Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na terça-feira, a Justiça determinou o bloqueio de 29 milhões e 400 mil reais em bens de João Dória em ação por improbidade administrativa. O bloqueio milionário ocorreu por João Dória ser réu em um processo de improbidade administrativa no período em que foi prefeito de São Paulo. A ação movida pelo Ministério Público acusa o governador de ter se autopromovido com o programa Asfalto Novo. Em seu Twitter, João Dória disse ser descabida a decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado. Segundo Dória, foi a primeira vez na história da cidade que dinheiro de multas foi usado para recapear as vias paulistanas. Na rede social, o governador ainda disparou contra o judiciário, fazendo alusão ao caso do traficante André do Rep, que foi solto por decisão do ministro Marco Aurélio Mello no início do mês. Escreveu: "Que país é esse? Traficante sai pela porta da frente de penitenciária, enquanto o prefeito é punido por fazer asfalto e tapar buracos." Dória foi acusado em 2018 pela suposta propaganda irregular feita do programa Asfalto Novo da Prefeitura. Na ação, o MP diz que houve danos aos cofres públicos, uma vez que as peças publicitárias orçadas no valor bloqueado, de mais de 29 milhões de reais, eram despesas não previstas em lei, além de ferir o princípio da impessoalidade, que não permite confundir a administração pública com a figura pessoal dos gestores. A defesa de João Dória, em nota, disse estranhar o movimento da ação, depois de um ano parada, bem às vésperas das eleições. Os advogados ainda informaram não concordar com a decisão do juiz e recorrerão ao Tribunal de Justiça para reverter a situação. A decisão foi comentada no programa 3 em 1. Thaís Oyama, quer começar? Quero, Paulo. Quero. Primeiro, eu queria chamar a atenção para uma coisa que é essa opção preferencial dos prefeitos pelo asfaltamento, né? Todo prefeito gosta de asfaltar a cidade, é a primeira coisa que eles fazem. E por que isso acontece? Bom, no caso dos políticos mal intencionados ou desonestos, não é esse o caso do prefeito, do ex-prefeito e agora governador João Dória, trata-se de outra coisa, mas no caso de prefeitos desonestos, mal intencionados, eles fazem isso porque, por exemplo, a terraplanagem, que é o processo que antecede normalmente o asfaltamento, é uma coisa muito difícil de monitorar, né? Então você fecha um contrato para asfaltar um trechão e orça esse trecho em R$1 milhão. Aí o que diz a empresa? Pode dizer que encontrou uma rocha lá no meio do caminho, que o solo não era exatamente o que se pensava, então infelizmente o negócio vai ficar mais caro, vai ficar em R$1,5 milhão. E é o tipo de coisa muito difícil de provar, de monitorar, de acompanhar e sempre acaba no tal do aditivo contratual, ou seja, mais dinheiro do que foi combinado na licitação. Então esse é um recurso useiro e vezeiro dos prefeitos e políticos desonestos. A tal da terraplanagem, que é uma etapa do asfaltamento, né? Mas mesmo os políticos honestos e bem-intencionados gostam de fazer asfalto por outros motivos. Aí a questão é outra. O asfaltamento tem grande visibilidade, tem retorno imediato e agrada a vários segmentos do eleitorado. Então, por exemplo, os mais pobres que vivem na periferia e em bairros que não têm asfalto, ruas de terra. É um horror ter rua de terra porque mancha a roupa, porque levanta poeira, porque quando chove lameia a casa inteira. Quando você põe o asfalto, isso tudo acaba, a roupa fica limpa, fica sem lama, a roupa fica sem poeira e o que acontece é que muda a qualidade de vida dos moradores de um dia para o outro. É um processo rápido que agrada e que traz retorno para o político que fez isso. Mesma coisa para a classe média, quem tem carro, o asfalto também facilita a vida, menos buraco, menos despesa com mecânico, tudo isso. Então, é uma coisa que os prefeitos gostam muito, são melhores que aparecem rápido e mostra que o prefeito está trabalhando. Bom, voltemos então ao caso do governador João Dória. Ele não está sendo acusado de corrupção, não. Ele nada indica que pertence à categoria dos desonestos, mas o que acontece? Ele não só
fez um investimento muito grande nesse asfalto, são 550 bilhões de dólares mais do que ele investiu em educação e saúde, que não aparecem tanto quanto um grande, lindo, brilhante trecho de asfalto, né? E ele fez esse investimento todo, mas, segundo a promotoria, ele gastou em publicidade nada menos do que o equivalente a 21% do total empregado na pavimentação daqueles trechos. Então, é muita coisa. A lei permite que os governos façam publicidade desde que ela seja necessária. Por exemplo, um dos itens tem que ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Agora, o que é que tem de ser explicado? Qual a finalidade de fazer propaganda de asfalto? Qual o tipo de orientação social necessária nesse caso? Não tem nada que fazer propaganda de asfalto, basta fazer o asfalto e pronto, né? Então, aliás, o juiz diz isso. O juiz diz que essa despesa com publicidade, com a expressividade vista, 21% do total da obra, deixa aparentar a finalidade de autopromoção do gestor. Então, eu estou com o juiz, acho que ele fez muito bem e acho que isso podia servir de alerta aí para todos os políticos que neste ano pretendem torrar o dinheiro público para facilitar a sua reeleição. Você, Josias? O processo que resultou no bloqueio de 29,4 milhões em bens do governador Tucano de São Paulo demonstra que João Dória, quando comandava a prefeitura de São Paulo, transformou gasto com publicidade numa modalidade da velha prática de jogar verba pública pela janela. O então prefeito tratou dinheiro público como se fosse dinheiro grátis, e não é. Custa o suor de brasileiros que, depois de esfolados, são chamados inadequadamente de contribuintes. Como prefeito, o Dória lançou um programa chamado Asfalto Novo. Pelo que li, gastou 461 milhões de reais em obras de pavimentação de ruas. E achou que seria uma boa ideia aplicar o equivalente a 21% desse valor numa campanha publicitária sobre a iniciativa. Bateu o bumbo no instante em que se equipava para trocar a poltrona de prefeito pelo palanque da campanha em que ele se elegeu governador. Em português, claro, o paulistano foi às urnas, elegeu um síndico para São Paulo e o escolhido torrou dinheiro do eleitor para transformar a obrigação elementar de zelar pela qualidade do asfalto em pavimentação política. E, pela lei, a publicidade governamental deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação. Não há nada disso numa campanha que trombeteia o recapeamento de vias públicas. O Ministério Público farejou nessa iniciativa um quê de promoção pessoal, o que transforma o gasto em improbidade administrativa. O Dória alega que não fez senão tapar buracos nas ruas da cidade. O problema não está nos buracos, mas no bumbo que ele utilizou para propagandear o óbvio, a obrigação dele era fazer aquilo. Quer dizer, a defesa do governador, seus advogados, estranharam que o bloqueio de bens tenha ocorrido agora, às vésperas das eleições municipais. Insinuam que se trata de perseguição política. Isto é uma evidência de que nada se cria, nada se transforma. Na política brasileira, copiam-se até as desculpas. Constantino. Pois é, eu ia começar meu comentário por aí, né? É curioso que alega-se que é suspeita a época em que sai essa denúncia, véspera de eleição. Em primeiro lugar, nós temos eleição a cada 2 anos no país, né? Porque quando não é municipal, tem também outras eleições e isso tem interesse direto ali dos políticos, dos caciques partidários envolvidos. Então, a cada 2 anos tem eleição. Essa desculpa é meio esfarrapada. E, além disso, também o gasto feito em publicidade, que é o teor da denúncia, ele também é feito às vésperas, né, de eleição. Então, se é suspeito agora a investigação para alegar perseguição política, também fica mais suspeito ainda o gasto em si, de 1 em cada 5 reais gasto para tampar buracos, para pavimentar ruas, ser gasto em publicidade. Então é óbvio que fica parecendo aí uma promoção mesmo. E cá entre nós aqui, né, o governador João Dória, em que pese qualidades e tudo mais, ele tem se mostrado muito marqueteiro mesmo, né? Acho que isso é uma questão que muitos têm percebido,
principalmente ao decorrer da pandemia, isso ficou muito claro, né? Acho que se ele estiver isolado numa ilha, ele vai aparecer de máscara, isso é só para dar um exemplo, né? Talvez ele tenha uma crença de que é importante essa imagem que ele transmite aos outros, mas ele ficou envaidecido aí de ser chamado de médico do Brasil pelo presidente, alegando que escuta muitos médicos, essa história da ciência, isso tudo aí soa bastante marqueteiro também, né? Então, eu acho que o que o governador e então prefeito tem que explicar é por que gasta um em cada R$5, em vez de ser para pavimentar a rua, para fazer propaganda daquilo, né? Se não tem esse efeito pedagógico todo, essa necessidade toda de alertar e informar a população acerca de uma obra visível e tudo mais. Sobre a questão do asfalto, como a Thaís já levantou, né? É claro também que esses políticos gostam mais de obras visíveis do que, por exemplo, saneamento, obras subterrâneas, né? Daí a importância de um marco do saneamento e atrair, então, capital privado para esse setor, porque da forma que temos até hoje, dependendo do estado, o resultado está aí, né? Quase metade da população sem tratamento, coleta e tratamento de água e esgoto. E ainda tem a turma da esquerda, né, mais radical, indo contra esse tipo de coisa. Veja que coisa desumana. Sobre suspeitas de corrupção em geral, a improbidade seria uma forma de corromper o espírito público e os gastos públicos, eu alertaria ainda que essa questão toda da China e da vacina, que tem gerado desconforto em alguns, ela precisa estar sob escrutínio também da lei, né, e dos órgãos competentes. Eu quero lembrar que em 2017, claro que não era ligado ao Dória, né, ainda, mas o Butantan foi alvo de denúncias do Ministério Público Estadual, porque a Fundação Butantan, que é quem toca de fato os recursos, foi lá acusada de furtos que somavam até, se não me engano, R$100 milhões. Então, quando você junta o Butantan, que tem esse respeito todo do ponto de vista técnico, mas tem escândalos para trás, pelo menos denúncias, com China, que é uma ditadura sem transparência e tudo mais, e com a compra envolvendo dezenas de milhões de vacinas por bilhões e bilhões de dólares, é óbvio que isso tem que ser feito com muito cuidado e ter o holofote aí, né, o escrutínio detalhado da lei para não ter nenhum tipo de problema. E para terminar, muito rapidamente, eu só quero chamar a atenção que existe um duplo padrão, né? Quando a gente vê improbidade administrativa em outros governos, né, envolvendo, por exemplo, no governo tucano ainda, né, alguém como Ricardo Salles, hoje ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, muitos jornalistas pedem sua cabeça com base nisso, né? Falam, o governo não está livre de corrupção, tem lá o ministro com improbidade administrativa, que era do governo tucano, né? Agora está aí, uma denúncia de improbidade administrativa envolvendo o João Dória. Será que os jornalistas vão pedir, de fato, a sua cabeça? Também na terça-feira, o senador Chico Rodrigues, que foi flagrado com dinheiro na cueca em uma operação policial, pediu licença do mandato por 121 dias. Segundo o regimento interno do Senado, em caso de licença superior a 120 dias, será convocado o suplente do senador, que no caso é o filho dele, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues. Chico Rodrigues, do Democratas, é investigado pela suposta participação em organização criminosa que teria desviado valores destinados ao estado de Roraima para o combate à pandemia. O dinheiro na cueca foi encontrado durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar. Na ocasião, o senador era vice-líder do governo no Senado, mas após a divulgação dos fatos, o presidente Jair Bolsonaro o retirou da função. A defesa do parlamentar já afirmou em nota que o dinheiro encontrado nas vestes íntimas se destinava ao pagamento dos funcionários de empresa da família dele. Segundo os advogados, Chico Rodrigues está sendo linchado por ter guardado seu próprio dinheiro. Na quarta-feira, o governo federal recuou na compra da vacina chinesa, acirrando ainda mais os ânimos entre Jair Bolsonaro e João Dória, que já haviam trocado farpas na discussão sobre a obrigatoriedade da imunização. Olha, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que em encontro com governadores anunciou a intenção de adquirir 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que seria distribuída pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Depois da repercussão negativa nas redes sociais, o presidente garantiu que a vacina chinesa não será comprada. Ele também disparou mensagens ao Ministério determinando que as conversas com o governador de São Paulo, João Dória,
fossem interrompidas. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Tá? Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recursos, ainda mais um vultoso como esse, né? O presidente só não explicou por que, então, o governo está destinando quase 2 bilhões de reais à vacina do laboratório AstraZeneca e já está também cooperando com aquele grupo de países que está apostando numa vacina mundial. O ministro da Saúde, que testou positivo para a Covid-19, na terça-feira havia afirmado que a Coronavac viria se juntar às outras vacinas que estão sendo contratadas pelo governo federal. Diante do puxão de orelha do presidente Bolsonaro, ontem coube ao secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, explicar que o anúncio feito pelo ministro da Saúde havia mudado e que, na verdade, a fala do ministro Pazuello teria sido mal interpretada. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. O governador de São Paulo, João Dória, que ontem esteve aqui em Brasília, cobrou responsabilidade do presidente Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro, vamos salvar as vidas dos brasileiros que o elegeram e os que não o elegeram também. Salve vidas, presidente Bolsonaro. Seja grande, tenha coração, tenha compreensão de que a vacina salva e deixa a eleição para o momento oportuno. Agora é hora da vacinação, não é hora de eleição. O governador, inclusive, foi recebido pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ontem, a agência confirmou a morte de um voluntário brasileiro que fazia parte dos testes da vacina do laboratório AstraZeneca por complicações da Covid-19. Com relação às vacinas, ele garantiu que essa briga do presidente Bolsonaro com o governo de São Paulo não vai interferir nas questões técnicas da agência. Nos manteremos fora da discussão política, fora de qualquer outra discussão que não seja o norte técnico-científico para que o quanto antes possamos entregar respostas vacinais ao povo brasileiro. Ele ressaltou também que qualquer sinalização de data para o início da aplicação de qualquer uma das vacinas em estudo é uma mera especulação. Ainda na quarta, em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a polêmica envolvendo a compra do imunizante chinês. Presidente, hoje o senhor foi muito taxativo, disse que não vai comprar a vacina chinesa contra o coronavírus. A minha dúvida é a seguinte: e no futuro, caso a Anvisa aprove essa vacina, se houver o registro, o governo pode comprar essa vacina no futuro, presidente? Não, da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Esse é o pensamento nosso. Temos certeza que outras vacinas estão em estudo, poderão ser comprovadas cientificamente, não sei quando, porque isso pode durar anos, inclusive, e nós também estamos trabalhando com o Butantan para conseguir a vacina. E quando nós dispensamos quase 2 bilhões de reais lá atrás a vacina de Oxford, o objetivo, tá, não é comprar a vacina, né, isso é secundário, era participarmos de todo o programa de pesquisa e de prospecção e desenvolvimento da mesma. Augusto. Presidente, quais são os motivos que levaram o senhor a decidir não comprar vacina da China? Credibilidade. Certo? Tendo em vista outras vacinas mais confiáveis. Confiança também. Estou por encerrado esse assunto. Já temos um grande comércio com a China. Logicamente, em alguns pontos podemos não estar perfeitamente alinhados. Então, acredito, por lado de cá, teremos a vacina de outro país, até mesmo a nossa, que vai transmitir confiança à população. A da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, né, como muitos dizem, esse vírus teria nascido lá.
Presidente, quem lhe faz a próxima pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Perguntando ao presidente, a partir do que vimos hoje de políticos afirmando que farão ações judiciais para passar aos governadores de estado a prerrogativa de obrigar a vacinação contra a Covid, se o presidente acompanhou isso e o que ele pensa disso. O senhor ouviu a pergunta, presidente? Entendi perfeitamente. A legislação atual, que é a lei de 1975, né, diz que o Programa Nacional de Imunização cabe ao Ministério da Saúde. Eu não acredito que teremos decisões judiciais passando para estados e municípios, até mesmo os estados, e permitindo que estados obriguem. Eu vou naquela máxima militar. Eu sempre fiz, mandei o soldado fazer aquilo que eu fazia também. Eu não tomo a vacina, não interessa que tenha uma ordem, seja quem for aqui no Brasil, para tomar a vacina. Eu não vou tomar a vacina. A população pode ter claramente, né? Eu só tomo depois de poder tomar. Eu acho que tudo tem um limite e tenho certeza que o Poder Judiciário não vai se manifestar nessa situação. Até porque eu tenho conversado com muita gente em Brasília, eu não vou citar nomes, eu poder, né, mas pertence a poderes, obviamente, e dizem para mim que não tomariam a vacina chinesa por não confiar aí não ter devida confiança na mesma. Então eu acredito que essa decisão não será passada para estados. Esse vídeo vai obrigar, não. Tem um vídeo, vocês devem ter visto aí, do senhor João Dória, de poucos dias, onde diz claramente, né, que obrigará todos os 45 milhões de paulistas a tomar a vacina. Isso é uma atitude completamente, não dá nem para discutir, né? Isso é uma coisa ditatorial e o ser humano tem o direito de optar se ele vai tomar ou não tal medicamento. Ana Paula, sua pergunta, Ana. Boa noite, presidente. Descartando a vacina da China, o governo brasileiro já está em algum tipo de conversa com outros países para entender de outras vacinas e em que estágio essas outras vacinas estão e se há possibilidade dessas vacinas, então, chegarem ao Brasil? Olha, o Pazuello poderia dar essa melhor resposta para você, que é uma de Oxford e a nossa também, que estamos estudando aqui no Butantan. Agora, de qualquer maneira, Ana Paula, a vacina estando pronta, ela vai demorar ainda. Ela precisa de uma comprovação científica e precisa que ela seja certificada pela Anvisa. Eu tenho conversado com o almirante Eduardo Barra, que é o presidente da Anvisa no momento, e ele diz que essa certificação demora. Mas olha só, tem uma parte de uma lei, me fugiu aqui desse ano, que foi vetada por mim, eu converso com o governo, dizendo que as certificações de medicamentos, né, de países como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, a União Europeia e China, a Anvisa teria 72 horas para acolher e distribuir esse material aqui, que se enquadraria, então, a vacina nesse caso. Agora, eu tenho certeza que a Anvisa, né, não vai a toque de caixa, num prazo de 72 horas, certificar essa vacina e obrigar de acordo com a lei. Agora, se quiser, né, de acordo com uma lei que obriga a fazer esse tipo de com vidas humanas, você não pode brincar. Então, e muito menos querer fazer política com ela. Então, é uma questão que o judiciário também vai ter dificuldade em bater o martelo nesse sentido, e se tiver a vacina certificada, né, por outros países, também não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. Tivemos até uma caso de morte no Rio de Janeiro, a pessoa que estava tomando ou a vacina, né, ou o placebo, né, o tocante ao teste da vacina da Covid. Ô, presidente, o que causou essa confusão toda foi que ontem foi assinado pelo Ministério da Saúde um protocolo de intenções para que fossem compradas doses dessa vacina produzida pelo Instituto Butantan. O senhor já disse que mandou cancelar o protocolo, disse que o presidente é o senhor e é o senhor quem vai autorizar a compra ou qualquer tipo de protocolo de intenções. E eu queria saber do senhor exatamente o seguinte: como anda a relação agora com o ministro Eduardo Pazuello? Isso provocou algum tipo de mal-estar? E para que fique bastante claro para quem nos ouve, para quem nos assiste, o senhor pretende trocar o ministro da Saúde nesse momento? Olha, eu sou militar, o Pazuello também o é, e nós sabemos que quando um chefe decide, né, o subordinado cumpre.
E ele, no meu entender, né, houve uma certa precipitação em assinar esse protocolo, porque é uma questão tão importante que ele devia ser informado. Parece que ele tomou essa decisão no dia de ontem, por uma ocasião de videoconferência. Conversei agora há pouco por Zap com o Pazuello, sem problema nenhum, meu amigo de muito tempo, ele continuará ministro. E digo mais, ouso dizer que ele é um dos melhores ministros de saúde que o Brasil já teve nos últimos anos. Augusto. Fixou algum prazo? É possível prever algum prazo para o começo da distribuição da vacina que será comprada pelo governo federal? Olha, o que eu entendo aqui, né? Não vai demorar esse negócio, não podemos dar prazo, né? Como se falava, dezembro, janeiro, agora primeiro semestre ano que vem. Em havendo a vacina, nós sabemos que o preço hoje em dia, dessa proposta, dessa chinesa, seria de nós de $10. A grande maioria da população não tem como comprá-la. Obviamente, havendo uma vacina confiável no futuro, eu entendo que o governo é que deve bancar as custas dessa mesma. Usa. Presidente, no Ministério da Saúde, nós vimos no site do Ministério da Saúde algumas formulações sobre um plano de imunização, e ali eu considerei assim, talvez na linha de expectativas ainda, mas dentro do site, falando sobre possibilidades de se iniciar uma vacinação ainda no primeiro semestre do ano que vem. O senhor acha que esse tipo de especulação está chegando e está de alguma maneira contaminando membros de dentro do governo? Olha, o que eu entendo é o seguinte: temos eleições agora, daqui a poucos dias, há uma tentativa de explorar politicamente isso. Tá certo? Agora, qualquer programação de vacinação, no meu entender, ela é inoportuna, tá? E não age com uma boa técnica, tá certo? Porque nós não temos um indício ainda de quando é que a última fase de uma possível vacina vai ser tão eficaz. Afinal de contas, né, as características da vacina é a segurança e a eficácia. Temos que garantir que, ao injetá-la em alguém, os benefícios, né, serão bem maiores do que possíveis malefícios. Então, isso tem que estar em jogo. Agora, não podemos, repito aqui, nos precipitar e partir para propostas e anúncios e cada um que achar que ele está preocupado com a vida do próximo, e não o outro que está do outro lado da linha. E essa questão vai ser resolvida com o tempo. Agora, o que os números estão mostrando aí de óbitos? Não quero entrar em detalhe, não temos comprovação, mas tem muito óbito aí que botado na conta do Covid. Tem caído números bastante. Ou seja, a sinalização do Brasil é de que a pandemia praticamente está indo embora. Pode, quando aparecer a vacina daqui um ano, 2, não sei, tá, não ser mais necessário essa vacinação em massa, porque outras doenças, né, até os tipos de gripe, talvez lá na frente esteja até levando a óbito mais gente do que outras doenças que temos conhecido no Brasil. Obviamente, devemos envidar todos os esforços para buscar aí a cura, talvez erradicar isso aí, que vai ser muito difícil, uma questão mundial. Você pode erradicar aqui, mas em outros países você não vai conseguir erradicar por falta de recursos. E essa pandemia a gente vai ter, no meu entender de especialistas, médicos, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. E, obviamente, né, o que tudo indica no Brasil, aquela imunização de rebanho nós estamos atingindo. Ana Paula. Presidente, ontem entrevistamos aqui o Dr. Wong, toxicologista, e ele nos alertava do perigo de uma carga viral, ou seja, de uma vacina, mesmo já com a eficácia comprovada, tomada por uma pessoa que já tenha os anticorpos, já que a Covid aí mostrou que muitas pessoas têm a doença e passam pela doença totalmente assintomáticos. Devido a alguns governadores como João Dória falando da obrigatoriedade da vacina, não seria importante uma campanha por parte do governo para que as pessoas entendam que antes de tomar a vacina é necessário fazer um teste para anticorpos?
Olha, Ana Paula, com toda certeza, essas medidas vão ter que ser tomadas. Você pode ver, o que eu tenho ouvido falar, já que eu não sou infectologista, nem médico, tá? Se bem que tenho estudado alguma coisa, eu estudei a cloroquina e decidi por ela. Uma vacina, por exemplo, X, se você aplicar na África subsaariana, pode dar certo. E a mesma vacina X aplicada aqui na América do Sul não dá certo. Então tem mais esse problema pela frente. E, obviamente, em havendo uma vacina, o governo tendo sua comprovação, ele vai fazer uma campanha de esclarecimento para todos e vai tomar medidas outras para dizer que quem, por exemplo, já tem anticorpos poderá ter efeito colateral tal, tá? Ou não ter. Essa questão toda vai ser muito bem estudada, não vai ser parte de caixa, não, como alguns querem. Vão começar a vacinar a partir de tal dia e tal hora. Isso não vai acontecer em nosso governo, até porque isso seria irresponsabilidade. No dia seguinte, Bolsonaro minimizou o atrito com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Olha, para colocar um ponto final nas especulações de que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria saído enfraquecido dessa confusão envolvendo a compra ou não da Coronavac, conhecida como vacina chinesa, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de dar uma demonstração de que Pazuello está firme no cargo. Ele negou que exista pressão da ala militar para que o ministro passe para a reserva. O presidente, inclusive, garantiu que não existe essa história de alas se estranhando aqui dentro do governo. Falar até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. O presidente, mais uma vez, atacou o governador de São Paulo, João Dória, que já defendeu a vacinação obrigatória contra a Covid-19. O governo federal já descartou a possibilidade e o presidente avisou que a população também não aceitaria essa obrigatoriedade. O que serviu muito essa pandemia para revelar foram aí os aprendizes de ditadores, né? Figuras nanicas, hipócritas, idiotas, boçais, tá? Achando que manda no estado dele. Vai tomar vacina, vai tomar você, pô. Vacina é o que você vai entender. A briga por conta da vacina, que era apenas política, chegou agora ao Supremo Tribunal Federal. Vários partidos estão entrando com ações, seja para obrigar o governo a apresentar um plano de vacinação, seja para que o Supremo determine que o governo federal compre as 46 milhões de doses da Coronavac, que será produzida pelo Instituto Butantan. Tem também pedidos lá no Supremo Tribunal Federal para que a vacina seja obrigatória. O presidente disse, no entanto, que confia no judiciário. Eu duvido que a justiça, não interessa a esfera que seja, vai obrigar alguém a tomar a vacina um dia. Isso não existe. Nós devemos ter liberdade, pô, e ponto final. Mais uma vez, o presidente deixou bem claro que caberá à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizar qualquer tipo de vacina no país. O presidente da entidade tem dito que vai analisar os pedidos de registro independentemente do país de origem. O embate entre Bolsonaro e Dória foi comentado em Os Pingos nos Is. O governador de São Paulo, João Dória, voltou a defender a vacinação na marra e disse que, de maneira geral, todas as ações feitas pelos estados e municípios contra a Covid-19 foram corretas e preventivas. Falando ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, mais cedo, ele destacou que São Paulo está há 2 meses com os números de infectados e óbitos em queda, além da mais baixa taxa de ocupação dos leitos de UTI até o momento, e que outros estados têm feito um trabalho exemplar para a proteção da população. Depois, voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro. Quem não fez o que deveria fazer, Constantino, lamento muito, foi o presidente Jair Bolsonaro. Foi um negacionista desde o início. Foi ele, e não nenhum governador disse que era uma gripezinha, um resfriadozinho, que no máximo morreriam 4 mil pessoas, como se fosse banal morrerem 4 mil pessoas, e já faleceram 155 mil pessoas. Não foi nenhum governador que recomendou cloroquina para a sua população, aliás, um medicamento não autorizado pela Anvisa para consumo generalizado, foi o presidente Jair Bolsonaro.
Ontem, em entrevista aqui aos Pingos nos Is, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Coronavac não será comprada pelo governo federal, mesmo após uma eventual aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Bolsonaro alegou que existe um descrédito muito grande em relação ao imunizante e sugeriu que não aceitará ser vacinado contra a doença. Nessa entrevista, o presidente também disse que Pazuello não vai deixar o Ministério da Saúde. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta quinta-feira. Começo com você, Guilherme Fiuza, tua avaliação, Fiuza. Sobre o Dória, acho que está comprovado, né? Se há uma comprovação que a gente pode atestar nesse momento é que ele acredita muito na garganta dele. O governador João Dória acredita muito na sua própria garganta, porque ele diz que as políticas dele foram todas certas, de um trancamento radical, e ele não comprova. E nós somos obrigados a perguntar por que estão aparecendo os estudos, como a gente viu de Stanford essa semana, mostrando que as áreas que trancaram mais não tiveram menos óbitos ao redor do mundo, né? Tem um estudo, inclusive, só nos Estados Unidos, comparando 25 estados. O governador João Dória precisa mostrar, precisa atestar, né? Se ele é um adepto, um seguidor da ciência, ele precisa demonstrar, ele chama os outros de negacionistas, né? Mas ele está quase se tornando um negacionista, porque a experiência vem demonstrando que o lockdown era uma hipótese que não resultou comprovada de salvação de vidas, e ele continua dizendo que salvou vidas. Num determinado momento, Vitor, o governador João Dória chegou a divulgar número de vidas salvas. Eu cheguei a escrever sobre isso, indicando que ele não tinha como comprovar. Até porque os grupos que estão trancados, uns circulam, uns têm contato com quem circula e outros não têm. Os grupos de risco não foram mapeados, então você não tem como saber se a sua política está sendo mais ou menos efetiva. E sobre a vacina, evidentemente, ele ainda acreditando na sua própria garganta, fielmente, está trazendo uma premissa que, de novo, está boiando no ar, que é esta ideia de que sem uma vacinação compulsória seremos eternamente reféns desse flagelo. De novo, precisa haver uma comprovação. O governador, se ele não quiser ser considerado um governante autoritário, ele precisa fundamentar as medidas dele. Então, para ele propor a obrigatoriedade da vacina no estado de São Paulo, ele vai ter que demonstrar, com a taxa de letalidade, inclusive, que se não for feita a vacinação de toda a população será refém e vítima ad infinitum desse problema. Então, eu estou colocando aqui de maneira construtiva. Nós estamos vendo no mundo um prolongamento de políticas de lockdown sem critérios. Estamos vendo na França, por exemplo, agora, toque de recolher de noite, 21 horas às 6 da manhã. De dia, vida normal, aglomeração, como vimos em Paris, até num protesto. Onde está o critério do senhor Macron para isso? Também não é demonstrado. Então, isso é, até prova em contrário, uma aventura mística. E não podemos cair nessa equação do prolongamento excessivo de um trancamento sem critérios versus uma pressa para adotar uma vacina sem comprovação. Então, precisa aparecer a comprovação da vacina, eficácia, segurança, e precisa aparecer também a necessidade de vacinar toda a população quando você percebe que a imensa maioria da população não é vulnerável ao vírus. Sobre o Pazuello e o Bolsonaro, eu comento se houver oportunidade em seguida. Perfeito, Fiuza. Vamos lá, Ana.
Bom, Vitor, como o Fiuza disse, né, o governador João Dória fala sobre Bolsonaro ser negacionista, mas as palavras do governador aí não condizem com o que a ciência está mostrando. Como estamos falando aqui desde o começo da semana, o estudo de Stanford demonstra isso, as áreas que estão fechadas de uma maneira muito rígida, o contágio continua no número crescente. Próprios Estados Unidos aqui, né, nos seus 50 estados, onde cada um tem uma autonomia muito grande, uma independência muito grande com seus governadores, de acordo com o federalismo americano, a gente comprova que os estados que estão mais fechados, os números de contágio, eles estão ainda crescendo com vários picos, de acordo com as ordens executivas dos governadores de fechar mais ou abrir mais a sociedade. E a ciência também, né, mostrou aí, o próprio CDC aqui nos Estados Unidos mostrou também outro estudo em relação ao uso da máscara, né, comprovamos aqui, mostramos o estudo que 70% das pessoas que foram infectadas pelo vírus disseram que usam a máscara o tempo todo, ou seja, a ciência comprovando isso aí também. A gente vai falar daqui a pouco sobre a OMS também, que mais uma vez aí disse que é contra o uso obrigatório da vacina. A gente vê, Vitor, e acho que a população mundial está cada dia mais certa de que a pandemia foi usada como uma arma política. Fica cada dia mais óbvio que os interesses políticos eles estão acima dos interesses da sociedade. Para citar um caso que aconteceu aqui essa semana, Vitor, de mostrar como essa pandemia está acima do bem-estar da sociedade, essa semana a diretora do Departamento de Saúde de Los Angeles disse que as escolas do condado aqui de Los Angeles, elas só vão abrir depois da eleição, no dia 4 de novembro. Ou seja, parece que dia 4 de novembro o vírus vai dar tchau para todo mundo e agora podem abrir as escolas. Então, esse tipo de declaração, a gente comprova mais uma vez que, infelizmente, esse vírus ele foi usado de uma maneira política e ele trouxe não só apenas uma pandemia de saúde, mas uma pandemia de honestidade também, Vitor. Augusto. Olha, de novo, né, nós estamos discutindo o que ainda não existe, a abrangência do que ainda não existe. A vacina nem está pronta e a gente está dizendo se deve ser ou não obrigatória, coisas desse tipo. Vamos começar, mas vamos começar pela parte em que o governador disse que não erraram, fizeram tudo certinho. Olha, a curva subiu quando estavam em vigor as medidas mais duras. Caiu agora. Como é que se explica isso? Quer dizer, é bom que o pessoal não conte vantagem antes que se possa fazer um balanço mais confiável do que aconteceu. Se o Bolsonaro errou ao achar que ocorreriam menos mortes, errou muito mais o diretor do Butantan, Dimas Covas, que previa de 500 mil para cima, 1 milhão, fez terrorismo explícito nas entrevistas. Se as medidas preventivas estavam todas corretas, por que tanta gente que participava da cúpula do combate à pandemia foi infectada? O próprio governador foi. Mas a vacina, para ser obrigatória, ela antes precisa primeiro existir, depois ser testada, e a maioria dos estudos a respeito e dos médicos que entendem um pouco mais do assunto diz que não pode se avaliar a eficácia antes da segunda dose. A primeira dose não é suficiente para imunizar. Teremos de ter qualquer que seja a vacina. Então, a vacina tem que ser aplicada a todos, inclusive nos que já estão imunizados, nos que já tiveram. A doença precisa saber se quem teve Covid já tem anticorpos aí suficientes para resistir ao ataque do vírus.
Mas, se a vacina imuniza completamente, e saberemos disso depois de testada a eficácia, qual é o problema de ter gente que não participou da vacinação, que não quis? Eles não podem infectar quem está imune, ou então a vacina não funciona muito bem. Então, tudo isso precisa ser feito, que todas essas etapas têm de ser percorridas antes de se discutir a abrangência. E é evidente que não tem que existir a vacina para todos. O que é isso? É uma interferência do Estado na vida das pessoas que não é plausível, nem aceitável. Agora, há etapas a percorrer. Tem que se saber se vai ser inevitável a segunda dose. Depois, é possível que se constate que quem já teve Covid não pode ser vacinado. E, no entanto, já se fala da obrigatoriedade sem se saber direito quando é que ela vai existir. Não nos esqueçamos de que o governo do Estado disse que começaria em dezembro a vacinação. Já foi adiada para 2021, é possível que não comece em janeiro. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Então, agora, milhares de vidas foram poupadas. Com base em quê, como insiste em perguntar o Guilherme Fiuza, com base em que se faz esse tipo de cálculo? 35 mil pessoas escaparam da morte. Como? Nenhum país faz isso. Agora, os governantes não erraram. Então, por que morreu gente? Porque o Bolsonaro é genocida? Foi ele o responsável por todas as mortes, mais de 150 mil, só porque ele usava máscara e achou, como todos no começo, que o vírus seria muito menos letal. Eu achei. Os infectologistas acharam. Todo mundo, e não nos esqueçamos também, né, de que o radical Bruno Covas, que não abriu ainda as escolas de São Paulo, festejou o sucesso do carnaval paulistano quando já havia gente morta por Covid-19. Então ninguém errou, foi tudo perfeito. Tá bom, o Brasil deu um exemplo para o mundo. Isso é uma piada, né? Isso é que é ser negacionista, né? Nega os erros que cometeu. Ainda durante a semana, o Senado aprovou a indicação de Cássio Nunes para ocupar a vaga deixada por Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi analisada no programa Morning Show. Meus amigos de bancada, meus queridos espectadores e ouvintes, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. O que aconteceu? O Senado aprovou ontem um indicado ao STF. Vamos conferir a reportagem do Levi Guimarães. Por 57 votos a 10 e uma abstenção, o desembargador Cássio Nunes Marques foi aprovado pelo Senado para ingressar no Supremo Tribunal Federal. Dos 81 senadores, 68 estiveram presentes no plenário em uma semana de esforço concentrado, em que foram interrompidas as sessões virtuais. A votação foi secreta. No plenário, a deliberação foi agilizada pelos poucos discursos referentes à indicação. Alguns senadores exaltaram o fato de Cássio ser natural do Piauí e integrar uma corte onde 9 dos 10 atuais ministros são das regiões Sudeste e Sul. Após a sessão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elogiou o desembargador. Acho que foi uma votação expressiva pela biografia e pela história do desembargador Cássio e pela honrosa missão que terá agora de fazer parte da Suprema Corte. As visitas a todos os gabinetes que o desembargador Cássio fez, as conversas se apresentando e apresentando a sua biografia e o seu currículo, os credenciaram para ter essa votação expressiva. Foram 19 dias desde a confirmação da indicação do presidente Jair Bolsonaro e a aprovação pelo Senado. Durante esse tempo, apesar de algumas críticas e questionamentos por parte de setores da sociedade e até de alguns senadores, Cássio Marques não enfrentou dificuldades para conquistar o apoio da maioria do plenário.
A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, destaca o caráter político da votação. Percorridos os critérios de notório saber e ilibada reputação, é uma decisão política. E essa decisão política, ela não é decidida em 10 horas, em um dia, em 4 dias. Ela vem de um processo, de uma análise do processo que chegou com a mensagem, com 40 páginas. De Brasília, Levi Guimarães. Muito bem, Adrilles Jorge, você tá mais tranquilo agora que saiu a aprovação do Cássio Nunes? Tô. Tirei um peso das minhas costas, você nem imagina. Olha, veja bem, o Nelson Rodrigues dizia que pelo menos nesse caso, quase unanimidade é burra. Eu digo mais, toda unanimidade é meio perversa e extremamente suspeita. O Centrão, o PT, os partidos de esquerda, os partidos fisiológicos, os partidos mensaleiros, todos, hostes bolsonaristas, contra-bolsonaristas, praticamente em uníssono aprovaram o nome do Cássio, né? O próprio Cássio se diz um garantista, e ele diz que é garantista no seguinte sentido, de dar ao cidadão a garantia do devido processo legal. Isso quer dizer o quê? Nada. Rigorosamente nada. Garantista do devido processo legal é o que todo juiz do Supremo ou de outra instância deve fazer. O problema no Brasil é o garantismo da impunidade, que gera direitos especiais a políticos, a juízes, a pessoas do establishment, como o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em 3 instâncias, aliás, e solto aí, condenado a quase 20 anos de cadeia, como o nosso querido André do Rep, um criminoso também condenado em 2ª instância, solto com devido respeito ao processo legal pelo nosso querido Marco Aurélio Mello. Ou seja, no Brasil existe uma tradição garantista que louva, que privilegia quem tem dinheiro, poder e influência para praticamente assegurar a sua impunidade a despeito da justiça que é célere, que coloca pessoas em primeira instância quando elas não têm condições econômicas, nem nem poder suficiente para postergar seus julgamentos ao longo de ano e nem pagar sequer uma fiança, né? Ou seja, esse, para mim, foi o pior erro do governo do Jair Bolsonaro. Porque você fazer um pacto de governabilidade com pessoas que querem manter a impunidade é exatamente contra uma dos pilares básicos, das promessas básicas que o elegeram, que é combater esse estado de coisas que é leniente em relação ao crime, né? A gente não sabe, eu não sei, não posso fazer uma projeção objetiva da atuação do Cássio, mas o seu histórico não é dos mais promissores. É um intelectual medíocre, na melhor das hipóteses, já teve decisões garantistas de impunidade, tem uma fala meio fluida, meio esquiva em relação à Lava Jato, ou seja, a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas é muito, mas muito estranho e muito suspeito que um homem desse tenha sido acolhido por um entorno que envolvia pessoas como Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, né, que são os garantistas oportunistas da vez. São esses os grandes responsáveis, inclusive, pela queda da prisão em 2ª instância, coisa que era o principal pilar da Lava Jato e coisa que hoje está fazendo com que criminosos voltem às ruas, né? Ou seja, são 27 anos de poder, é quase uma coisa vitalícia que o Cássio faz. Perdeu a oportunidade. O STF é formado por uma maioria de juízes que foram indicados pelo PT, 7 progressistas. Esse rapaz parece que não é nem progressista nem conservador, ele é simplesmente circunstancialista. Ele se adapta à situação e parece que a situação do Brasil, da política brasileira, é meio nublada, sobretudo a situação do legislativo. A situação e as circunstâncias abraçaram ele de maneira muito suspeita. Muito bem. Joel, expectativas aí para o mandato de 27 anos, se eu não me engano, né? De Cássio Nunes Marques. Expectativa é uma continuidade, porque o Celso de Mello também estava na linha dos garantistas, né? E aqui eu retomo o que eu tinha falado na outra discussão com a Adrilles, né? Uma coisa era o cristianismo, o ideal cristão puro, que deveria viver, e outra coisa é o cristianismo real, como de fato aconteceu na história. Aqui também. Uma coisa é o garantismo, uma coisa é a comparação louca, Joel. Uma coisa é a ideia pura do garantismo. Não, a gente quer que todo mundo tenha direito ao devido processo legal, que seja respeitado o direito das pessoas e tudo o resto. Perfeito, acho que ninguém jamais discordará disso.
Outra coisa é na prática, o que representa essa prática de quem se chama garantista e quem toma decisões assim na magistratura brasileira. Significa tecnicalidades sendo utilizadas para soltar criminosos que são muitas vezes, obviamente, culpados. Exatamente. E não aplicadas a todo mundo. Aplicadas apenas a quem tem recursos e contatos e relações e poder para ter acesso a uma defesa boa, para ter acesso a uma defesa que leve o seu caso até o Supremo e todo o resto. Daí a gente vê a situação do Brasil atual, em que criminosos de colarinho branco, sejam corruptos, sejam traficantes poderosos, como esse que a gente viu, André do Rap aí essas semanas, criminosos ricos, têm acesso a todas as garantias legais e uma pequena tecnicalidade ao bastante para soltá-los e sabe-se lá quando é que voltam para a cadeia. Já condenados, inclusive, já condenados em segunda instância. Para quem é pobre, mesmo que não seja criminoso, antes da primeira instância, antes de qualquer condenação, muitas vezes já vai parar na prisão e fica, às vezes, mais de ano esperando o julgamento sem saber quando vai ser. É uma situação totalmente disfuncional no Brasil, reflete também a nossa desigualdade social. Enquanto os garantistas não virem isso, porque eles ficam num discurso fácil, né? Não, a gente quer proteger o direito de todos. Enquanto eles não virem e reconhecerem o efeito real dessa aplicação, desse garantismo perfeito, a gente vai continuar assim, impunes, com a impunidade para o criminoso de colarinho branco. Se tem uma coisa que funcionou no Brasil nos últimos anos, de 2014 para cá, foi a Lava Jato, foi as investigações, foi o combate à corrupção. Com o garantismo crescendo e tomando força agora, a gente vai perdendo aos poucos isso, essa expectativa de ver mais prisões e mais condenações e o fim definitivo da impunidade no país. É uma pena, vamos ver, né? Vamos dar uma chance para o Cássio Marques aí mostrar que veio. Às vezes no Supremo a pessoa acaba não sendo tão igual que ela parecia antes. Mas por tudo que a gente tem para avaliar vai ser isso. Vai ser um belo de um garantista lá, mantendo as coisas como estão, em vez de mudar um pouco o peso, né? Em vez de ser alguém do lado mais do Barroso, do Fux, que são os chamados lava-jatistas. Eles estão comprometidos com o combate à impunidade. Claro, garantindo o processo legal. Ninguém é contra o devido processo legal, mas entendendo que não é qualquer tecnicalidade que pode servir para inocentar, para soltar uma pessoa condenada, culpada. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.